né, o que a gente vai olhar agora, né, é assim, e daí esse núcleo supraquiasmático, a sua superação, né, na questão da ritmicidade, né? Então, quando eu olho, né, aqui o que a gente tem em termos de controle genético, e aí olhando, né, os neurônios no núcleo supraquiasmático, primeiro momento foi isso, o que se observou, né, vários aspectos importantes. Então, o controle molecular, só fazendo uma revisão breve, eu tenho aqui o processo de transcrição, por exemplo, né, de clock B-mal. Então, aqui eu tenho o NA mensageiro vem para cá, e aqui eu vou ter, né, a translação, então eu vou ter as proteínas. Posteriormente, esse dímero, clock B-mal, vai ter a translocação, né, esse dímero vai para, né, aqui o núcleo novamente, e ele vai se ligar aqui ao IBOPS, né, e essa ligação aqui do clock B-mal, aqui, esse dímero proteico, ele vai funcionar, né, como um ativador, né, de diversos genes, né, e esses genes eles vão aqui, vão também novamente ter transcrição, né, translação, etc., formação de dímero e fazer novamente translação. Né? O clock de Malmes ele é um fator de transcrição, né, PAS, né, então, que é importante aqui para fazer esse processo. Né? O que a gente vê claramente aqui no processo, né, é que eu tenho, né, luz, né, que vai ativar aqui as células ganglionares, vai ser ou via glutamato, ou TCAP, então, esses aqui vão promover alterações aqui, que eu falarei em breve, e vai fazer alterações aqui no maquinário molecular. E isso vai fazer, né, algumas coisas. Uma delas é mexer aqui no estado redox, né, aqui no citoplasma, e essa mudança no estado redox vai alterar, né, a taxa, né, de disparo neural. E essa taxa de disparo neural vai ficar, ou seja, na fase escura, eu vou ter uma frequência de disparo de potencial de ação, porque na fase escura eu tenho uma hiperpolarização da membrana, dos neurônios do núcleo supraquiasmático, enquanto na fase clara eu tenho uma despolarização da membrana, por isso que a frequência de disparo de potenciais de ação aumenta. Né? E é claro que daqui, então, eu vou em sequência. Uma das grandes questões é saber como é que esse processo ocorre. Né? Aqui, né, essa passagem, quais são as vias mais envolvidas aqui? Um dos grandes pesquisadores, né, cronobiologista da América Latina, aqui o professor Diego Wollenberg, ele publicou um trabalho, né, que é bastante interessante, em que no grupo dele, né, eles sempre estavam propondo de que este processo aqui de sincronização de avanços e atrasos, né, ou seja, essa via aqui entre a ativação pelo glutamato e PCAP até aqui o núcleo da célula, tinha a participação, né, do óxido nítrico. Então, para isso, né, das vias do óxido nítrico, ele comenta que em certo momento, em casa, né, no final do ano, né, lá na casa dele, ele, juntamente com seus alunos, estavam comemorando, né, o fim do ano, as publicações do ano inteiro, e aí, depois de alguns baseados, né, um aluno propôs, professor, por que a gente não dá, né, Viagra, né, para os animais para alterar, né, o óxido nítrico, né, ou bloquear o óxido nítrico, a via de óxido nítrico, no sentido de eu ver se tem alterações, né, no processo de sincronização. Né? E aí foi isso que eles fizeram, né? Então eles usaram, né, o sildenafil, né, que é um medicamento, né, que é o farmacológico, né, do próprio Viagra. Então aqui é uma situação, né, experimental do que eles fizeram. Então aqui o animal está no claro escuro, vejo o animal está no atividade, né, ao escuro constante, né? Então, a atividade, desculpa, em claro escuro, a atividade está sincronizada ao escuro, e aí ele muda, né, a fase ativa, né, ele muda a fase de claro, né, aqui para 6 horas mais cedo, e o animal leva vários dias, né, para se ajustar à nova fase. Então, ele vai, aqui é a fase de arrastamento, então ele demora vários dias. Aqui ele faz isso e, simultaneamente, ele faz a injeção de salina. Aqui ele faz o mesmo processo, só que no lugar de ingerir injeção de salina, ele faz a injeção de sildenafil, né, ou seja, de Viagra para o animal, e o animal, então, ele se sincroniza mais rápido. Então, quando você tem, né, um mecanismo aqui de ação do óxido nítrico, você acelera, né, o processo, né, de sincronização. Por isso que ele coloca que aqui a ressincronização, né, do animal, né, é feita, né, pelo Viagra. Então, isso aqui é como se o animal tivesse saído, né, de Buenos Aires e tivesse ido, né, para
Paris, por exemplo. Então, o Diego, ele propõe, inclusive no trabalho dele, lá no final, ele faz uma brincadeira no artigo, colocando, imagina você estar chegando em Paris, né, saindo de Nova York, chegando em Paris, e a aeromoça distribuindo Viagra para você diminuir os efeitos do jet lag. Né? Então, por causa disso, né, eles ganharam, né, o Ig Nobel, né, no ano de 2007. Né? Então, isso aqui é exatamente mostrando, né, o quanto que, por exemplo, o Stefanil faz, né, o ajuste mais rápido, né, do processo, né, de sincronização por avanço de fase. Para avanço de fase não é o que ocorre, né, no atraso de fase. Então, voltando lá para o nosso esquema, né, então aqui a gente sabe que para o avanço de fase, o óxido nítrico é importante. Aqui a taxa de disparo, a saída por aqui, o que eu vou ter? Também liberação de neurotransmissor, o GABA, o VIP, isso vai atuar também alterando, né, a taxa de disparo em outros neurônios do núcleo supraquiasmático, e esses neurônios serão as saídas. Aqui é a parte ventral, aqui eu estou representando os neurônios da parte dorsal, e aqui a saída com um conjunto grande de diversos tipos de neurotransmissores que vão agir nos órgãos-alvos, né, aqui do núcleo supraquiasmático, mostrando, né, a diversidade, né, e a complexidade em termos de neuroquímica, né, esse grupo de neurônios. Quando eu olho aqui o núcleo supraquiasmático, é isso, né? Aqui eu estou representando só os três, mas hoje eu já sei que isso é mais importante. São vários neurotransmissores. Aproximadamente já foram encontrados 300 tipos de moléculas que são bioativas como neurotransmissores nos neurônios do núcleo supraquiasmático. Um número bastante grande, mostrando a complexidade dessa estrutura. E aí, esse olhar genético aqui, né, nos núcleos supraquiasmáticos, foi algo importante, mostrando que eles são necessários, né, e suficientes para gerar a ritmicidade circadiana. Mas, né, o que foi interessante é que a descoberta, né, de todas essas estruturas aqui, essas moléculas, esses RNA, o DNA, tudo isso, né, você aprofunda, né, e aí você encontra coisas novas. E aí o que se mostrou, isso aqui é um exemplo, então isso aqui é um olhar dos neurônios do núcleo supraquiasmático. Né? Então, assim, mesmo, né, fazendo uma inibição no neurônio específico, né, então, se eu estou inibindo os neurônios do núcleo supraquiasmático, né, aqui com a tetrodotoxina, né, eles continuam expressando a ritmicidade. Então, a ritmicidade não é específica da membrana, é uma questão, né, interna nuclear, molecular. E aí, com a descoberta dessas proteínas, foi fácil depois descobrir que também, né, em frigulobaixo, ou seja, células periféricas, né, a gente tem, né, a questão da expressão rítmica. Então, aí daí a gente sai, né, do núcleo supraquiasmático e vai, né, para a periferia e encontra, né, os osciladores periféricos, os relógios periféricos. E isso foi, né, fundamental.